a todos. Eu sou Mônica Kruglianskas, eu sou coordenadora adjunta do Programa de Gestão Estratégica da Sustentabilidade Socioambiental da FIA Business School. Para quem não conhece a FIA é a Fundação Instituto de Administração, uma escola de negócios aqui de São Paulo. A FIA é uma escola de gestão, nós temos cursos de todas as áreas de gestão aqui na escola. O nosso núcleo é um núcleo especialista nas áreas de inovação e sustentabilidade. Então, nós temos vários cursos nessas áreas. Nossos cursos mais fortes é o nosso MBA de Inovação e Empreendedorismo e o nosso Master em SG, Gestão Estratégica da Sustentabilidade. Hoje, a gente tem, além da Viviane, que é a nossa professora da noite, professora do nosso Master, a gente tem a Fátima hoje aqui também, que também é nossa professora lá. A gente tem alguns alunos desses nossos cursos, das turmas atuais, a Patrícia, né? A Vanessa também é nossa ex-aluna. Deixa eu ver quem mais é ex-aluna aqui. Enfim, a gente tem uma série de cursos curtos na área de sustentabilidade, ESG, finanças sustentáveis, sobre a agenda climática, gestão de carbono. Enfim, a gente tem uma vasta oferta aí nesse âmbito da sustentabilidade, então nada mais natural que a gente criasse essa jornada preparatória para a COP30. A gente sabe que os holofotes estão aí voltados para esse tema, então, para nós que somos da área de sustentabilidade, é uma realização, uma grande alegria ver que o Brasil está com essa agenda tão em alta. A gente espera que isso seja um incentivo para depois da COP, né? Na verdade, as pessoas estão bastante preocupadas com a COP e a gente que está na área está preocupado com a pós-COP. O que vai acontecer depois de todo esse excitement aí desse frisson que o Brasil está vivendo agora em função dessa agenda. Então, a gente criou a jornada preparatória para a COP, para trazer um pouco do que são as nossas aulas. Então, muito do que vocês vão escutar aqui é discutido em sala de aula, é uma oportunidade de um teaser, né, um sample preparado especificamente para essa preparação para a COP, mas isso é parte do nosso dia a dia ali nos nossos cursos. Então, a gente tem muitos alunos hoje que já são, né, já formados, ex-alunos, que são grandes líderes aí dessa agenda, e a gente vai ter o maior prazer de ter vocês conosco. Inclusive, a gente tem uma turma que começa agora em agosto, dia 20, é o início da próxima turma. Então, se alguém se interessar, a Camila, que está aqui com a gente, vai colocar aqui no chat para vocês o link dessa próxima turma e dos outros cursos que a gente tem. Se vocês tiverem interesse, venham conversar com a gente, quiserem se aprofundar, quiserem se especializar mais nessa área ou na área de inovação, a gente vai ficar muito feliz de ter vocês conosco. Mas hoje a gente está dando seguimento a essa preparação aí para a COP. Vocês tiveram aula com o Henrique Lian no começo. Quem participou da aula do Henrique Lian aqui? Todo mundo? Legal. Foi a primeira aula, então vocês tiveram uma introdução, o que é uma COP. É muito importante alinhar isso, porque as expectativas... tem alguém aí que está falando. Cami, multa as pessoas para os desavisados não entrarem sem saber. A gente teve aula com o Henrique Lian, então a gente teve essa preparação. Eu te mutei também, Mônica, perdão. Não, tudo bem, tudo bem. É bom para eu ficar atenta aqui. Depois a gente teve uma outra aula sobre a geopolítica do clima, então foi uma visão, né, fora da COP, o que acontece, quais são as forças políticas aí por trás de uma COP e as dificuldades, os desafios e as possibilidades, né? Então, com isso você já tem uma ideia melhor do que é possível atingir com uma COP. Mas hoje a gente vai falar sobre as finanças climáticas,
É esse o título da aula, Vivi? Finanças climáticas? Eu já não lembro Financiamento exatamente. climático. Financiamento climático, desculpa. A Vivi é nossa professora, ela é uma grande especialista, disso eu vou contar, vocês não sabem, mas não sei se você lembra, Vivi, mas eu vi você uma vez, há vários anos atrás, já faz uns 3 anos isso, você deu uma aula durante o seu doutorado lá em Cambridge, acho que era um intercâmbio. Não, não, mas eu vi no LinkedIn. E como eu trabalhei que com honra! Cambridge, e eu falei, puxa, que bom ter uma brasileira, né? Ela postou no LinkedIn, eu falei, que legal, é bom ter alguém do Brasil levando, né, a nossa experiência, né, a nossa perspectiva do Brasil para lá. Eu achei tão bacana e a gente se conectou. E desde então ela tem dado aulas para a gente, e a Vivi tem uma atuação no Banco Central, ela pode contar um pouco, vai contar um pouco para vocês, mas ela é uma jovem liderança aí nessa agenda, ela está crescendo bastante, e ela vai ter Adorei o coisas. jovem. Passou dos 40, adorei. Mas você é mais jovem do que eu, então para mim você sempre vai ser jovem, entendeu? Claro, somos jovens há mais tempo que alguns, mas seguimos jovens, eu concordo. Não, porque na verdade as jovens lideranças são aquelas que são inovadoras, que estão antenadas com as coisas novas, não tem nada a ver com a idade, entendeu? É essa a mentalidade. Sempre Concordo, brinco. concordo. A gente tem jovens alunos de 70 anos que às vezes são muito mais jovens do que alunos de 30 anos, viu? Então, é importante esse mindset. E eu acho que vocês vão gostar muito dessa aula, mas assim, essa é digamos, é a questão mais espinhuda, né, do avanço da agenda climática, é esse financiamento, né? Então, assim, é uma conta, alguém tem que pagar, e como é que isso acontece, né? Então, quais são as peças desse tabuleiro de xadrez? Então, Vivi, bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite aqui, é um prazer revê-la. Então, é bom estar com você aqui. Pessoal, alguns avisos antes de passar a palavra para ela. Normalmente, a gente, quando faz uma aula com tanta gente, quantas pessoas a gente tem aqui? Deixa eu ver. A gente tem. Quantas pessoas tem aí na sala? Que eu já não estou. Somos 53 no total nesse momento. Então, assim, a gente tem muita gente na sala de aula, a gente vai mutar vocês aí durante a aula, mas, assim, quando a gente tem tanta gente, normalmente a gente tem entre, sei lá, 50, 80, às vezes 100 pessoas, a gente usa aquele Zoom tipo auditório. Então, as pessoas só podem interagir no Q&A. Mas a gente quis realmente criar um formato de sala de aula para vocês experimentarem um pouco como é que é essa interação mesmo, né? Até com os colegas, vocês poderem participar. Então, assim que a Vivi der as regras do jogo aí, ela vai dizer quando é que vocês podem falar, como é que ela quer conduzir. Mas assim, Vivi, a regra básica é assim, só pode perguntar, falar se tiver com a câmera aberta. Então, primeira coisa. Segunda coisa, vocês podem ir anotando as perguntas aí no chat. Vivi, você está mutada, porque a Camila também te mutou. Eu tava E aí, falando para uma pequenininha que apareceu aqui atrás, era para estar mutada mesmo, mas já que você me provocou a fala, Pituca, eu vi ela aparecendo, filhinha, tem 50 alunos aqui, você vai aparecer para eles. não, a gente está acostumado, entre bebês, gatos, cachorro, tá? A gente está acostumado. E aí, a outra coisa é o seguinte, nós temos na semana que vem, para quem vai estar em São Paulo, semana que vem nós vamos ter o nosso Horizons, não sei quem de vocês já participou no ano passado, a gente está na segunda edição do nosso evento. O Horizons é um evento sobre inovabilidade, inovação para a sustentabilidade. Então, ele é um evento onde a gente vai discutir soluções no enfrentamento da crise planetária. Então, inovação financeira, inovação tecnológica, inteligência artificial, como é que isso vai contribuir ou atrapalhar, mas a ideia é trazer as iniciativas mais inovadoras, inovação social. A gente tem uma expo com mais de 40, acho que são 45 startups voltadas para inovação da agenda socioambiental. Então, assim, digamos, uma releitura, um avanço da agenda da sustentabilidade, é menos sobre a problemática e muito mais sobre as soluções que estão aparecendo nesse enfrentamento. Então, em todos os setores, desde o agro até
a parte de logística, economia azul, a gente tem grandes nomes. A gente vai colocar o link do evento aqui no chat, e no final da aula a gente vai sortear 2 entradas gratuitas. Esse é um evento pago, então a gente vai sortear 2 entradas e a gente vai colocar um voucher de desconto. Então, a Camila tem um formulário ali de presença. Quando vocês preencherem o formulário de presença, para vocês receberem o certificado, marquem ali se vocês querem participar, e aí vocês vão entrar nesse sorteio que a gente vai fazer no final da aula, tá? Então, é um voucher importante, e a gente vai sortear 2 entradas. Então, é uma oportunidade de vocês interagirem aí com outros alunos da FIA, com os nossos professores. A Fátima, inclusive, vai estar num dos painéis ali sobre descarbonização e economia circular, e muitos outros dos nossos professores, muitos dos nossos alunos, inclusive, estão participando, moderando os painéis. Enfim, é uma oportunidade para essa jovem liderança, é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, então a abertura é do prefeito, a gente tem vários secretários, então tem algumas celebridades políticas, porque a gente também está tratando da interação das políticas públicas com apoio para esse empreendedorismo, né, esse investimento aí em novas soluções. Mas, enfim, enough de propaganda aqui do nosso evento, é só para deixar vocês animados, porque eu só vou conversar com vocês na próxima aula, ou então lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, no nosso evento semana que vem. Gente, boa aula, Vivi, mais uma vez, obrigada, e são todos teus. Obrigada, eu que agradeço. Aproveite esse bom evento aí. Pessoal, então, bem-vindo a todos, né? É muito bacana vê-los aqui. Eu até fiz um convite, coloquei aí no chat. Alguns de vocês eu já localizei, fui achando no LinkedIn. Quem eu não localizei, convido para a gente se conectar para poder manter um fluxo de informação até a gente se encontrar em aula de novo ou após, tá bom? Que eu costumo fazer isso com os alunos, porque a gente não perde a conexão do que é relevante sobre o tema. Eu vou pedir licença aqui para vocês, eu vou projetar o meu material, e eu vou fazer uma proposta, né? Que vocês, conforme forem tendo dúvidas, se quiserem, vocês registram no campo no chat, tá? Para não perder, ou dizer, tem uma dúvida para tirar depois. Só para eu poder passar o conteúdo para vocês sem que vocês tenham perda, né, de algum conteúdo relevante dado o tempo, né, que ele é finito, a gente fica no máximo até 9 horas hoje, e qualquer coisa eu fico à disposição para responder e resgatar essas perguntas depois. Fica razoável assim? Pode ser? Mas eu pretendo abrir espaço para troca ao final da minha fala. Tudo bem? Então tá joia. Obrigada, pessoal. Então, como a Mônica e a Camila já adiantaram, né, para todos vocês, a gente vai estar falando hoje sobre financiamento climático e justiça para países em desenvolvimento. Essa, então, é a terceira, né, o terceiro encontro nessa jornada de imersão para a COP, nessa jornada preparatória, e segue num total de 6 encontros. Então, depois de mim, vocês conseguem conversar ainda com mais 3 professores. Falando um pouquinho de mim, né, a Mônica super gentil aí nas palavras, né, generosa. Então, realmente eu trabalho com finanças, né, na verdade, minha carreira começou num arcabouço de governança corporativa, e eu comecei, depois de 10 anos já no mercado, a atuar com um foco de sustentabilidade e, mais recentemente, no mestrado e doutorado, mergulhando em finanças sustentáveis, né? Então, hoje eu me apresento como uma profissional de finanças sustentáveis e governança corporativa, com mais de 20 anos de experiência no Brasil e fora, né? Já trabalhei cobrindo tanto Europa como América Latina, setores público e privado. Eu estou no Banco Central do Brasil hoje, atuo na inteligência transversal para sustentabilidade, né, conectando essa temática dentro da instituição e fazendo uma ponte para tanto interna quanto externa, né, nacional e fora. E um dos pontos que a gente tem priorizado mais fortemente, né, nos últimos anos é a inovação tecnológica e financeira para a sustentabilidade, com uma série de iniciativas que vocês podem, né, qualquer coisa, entrar em contato, que tem muita informação pública a respeito. O doutorado eu fiz, a minha tese era uma proposta de uma estrutura de gestão de riscos ambientais e climáticos para a gestão de reservas internacionais pelos bancos centrais. Eu sou professora convidada de algumas universidades, como a Mônica já comentou, e estou também vinculada à Brasf, tá? Que é uma iniciativa sem fins lucrativos, e eu só quero dar esse destaque
porque tem pessoas aqui que eu já vi que são da Brasf, e a intenção é mais conectar as pessoas para uma troca né, formação de jovens de lideranças, tá? Troca de informação e formação de jovens lideranças nessa temática. Hoje, sobre a nossa aula, qual que a gente vai estar falando? Nós vamos primeiro passar por uma compreensão, né, de um contexto. Então, assim, o que está acontecendo, por que financiamento climático e quais são os instrumentos de financiamento climático no Brasil e no mundo. Na sequência, eu vou passar, né, provocar vocês a uma reflexão sobre desafios dos países em desenvolvimento, discutindo, então, en passant, bem brevemente, justiça climática e financiamento, porque vocês vão mergulhar nisso na sequência, tá? Vai ter depois uma aula dedicada a esse tema e é super relevante. E aí a gente fecha analisando algumas iniciativas brasileiras e expectativas para a COP30, que acontece no final desse ano em Belém, certo? Quer dizer, assim esperamos, né? Então, dando aqui um pouquinho de contexto e dos instrumentos, é importante a gente primeiro entender o porquê, né? Então, desculpem para aqueles que já são convertidos na agenda, mas nem sempre a gente está falando para convertidos, então, explicando um pouco do porquê essa discussão é relevante. Temos aí um risco climático expressivo, né, decorrente de uma mudança climática causada por uma interferência do homem no ambiente, né? Então, a gente tem aí revolução industrial e todo o efeito antropogênico, né? E daí, decorrente dessa exposição, nós temos aí dois tipos de riscos, né? Entendidos como riscos climáticos, um risco físico e um risco de transição. Esse mapa aqui é mais para trazer para a gente, de uma maneira bem rápida, quem paga essa conta em termos de exposição, né? Quem sofre os danos de risco físico e risco climático físico e de transição. Esses gráficos, eles foram publicados já em 2021, é só para dizer que não é coisa de agora, né? Mas eles são do European Investment Bank, e eles mostram aqui à esquerda o impacto do risco físico, esse que a gente sente na pele, como a inundação do Rio Grande do Sul, como a seca de Manaus. Então, a gente vê aí o sul global fortemente impactado, certo? Quanto mais forte a cor, mais alto o impacto. E o risco de transição é muito o seguinte: quais são os setores que, se aplicadas políticas para a gente chegar a net zero, né, a uma economia de baixo carbono, quais são os países que tendem a sofrer mais porque estão mais distantes desta economia de baixo carbono? E aí então é como se a gente estivesse vendo o seguinte: quem está causando o problema e quem vai pagar a conta do problema. Então, à esquerda, assim, vocês vão pagar a conta do problema, vocês vão sofrer os danos do risco climático físico. E de onde está vindo essas grandes emissões de uma maneira mais consistente, tá? Na figura da direita. Então, aí eu acho que já deixa uma bola quicando para uma reflexão que vai conectar depois, por exemplo, com justiça climática, certo? Aqui eu trago um gráfico que foi publicado na revista Nature em 2024, foi reiterado pela NGFS em 2024, numa publicação deles. O que é essa letra ridícula aí que eu falei, esse acrônimo estranho? É a Network for Green in the Financial System, é uma rede que conecta mais de 130 bancos centrais no mundo. Então, lembrando que cada país, né, só tem uma autoridade monetária, e essas autoridades, então, estão conectadas porque julgam relevante, e a gente já vai ver no slide seguinte, essa discussão em termos econômicos e financeiros. Este gráfico ele está mostrando o quê? Qual é a variação percentual no PIB per capita relacionado a essas mudanças climáticas. Então, vejam de novo onde que é mais severamente impactado o mundo decorrente das mudanças climáticas. Então, de novo, a gente vê o sul global de forma mais expressiva, certo? Aqui eu trago uma figura mostrando um pouco isso, tá? Até então, tipo, a gente está falando de fatores ambientais, fatores climáticos, qual a conexão disso com economia e risco financeiro, né? Por que a gente vai de uma discussão climática culminar com uma discussão de financiamento climático? Por que a gente vai olhar para essa discussão numa perspectiva econômica financeira? Então, esse gráfico, é uma tradução livre, então vocês, né, relevem aí se tiver algum equívoco, mas ele é original em inglês e é dessa rede de bancos centrais, está disponível na internet esses documentos, tá? Essa publicação é de 2020. E ele mostra à esquerda, então, exemplos, né, de riscos climáticos físicos de transição e como isso se comunica, se transmite para perda de renda de famílias, por exemplo, para perda de renda de empresas e como isso se
apresenta, em última instância, no próprio sistema financeiro dos países. Então, dando um exemplo para a gente, nós tivemos uma seca extrema, tá? Em 2020, 2021, no sul do país. Atingiu 4 estados. Eu não estou falando ainda da inundação do Rio Grande do Sul, né? Mas a seca até teve um impacto mais expressivo, mensurável. Nós tivemos a sorte de ter a colheita antes da inundação e não teve um impacto tão forte na nossa matriz energética. A da seca, o que aconteceu? Com essa perda expressiva que nós tivemos nas culturas dessa região, tá? E com a falta de recurso hídrico que nós tivemos para a nossa matriz energética, que daí nós precisamos, então, migrar de recursos hídricos para termoelétricas, e que termoelétricas encarecem o custo da energia no país, porque elas são mais caras, nós tivemos, então, um aumento do custo das empresas, um aumento de energia das empresas, um aumento do custo das casas e um efeito cascata que culmina no preço dos produtos, né? Porque aumenta o custo de produção. O impacto mensurável dessa seca expressiva de 2021 foi 0,61% de aumento da inflação no ano. Isso está publicado num relatório, tá, do Banco Central, no relatório anual. Foi também publicado previamente no relatório de análise do agro. Então, é um exemplo mensurado de um impacto que teve econômico decorrente de um fator extremo físico que foi seca. E daí você vai dizer o seguinte, pegue daí agora e pule, por exemplo, para um exemplo como enchentes do Rio Grande do Sul. O que acontece com quem emprestou dinheiro para aquelas famílias, para aquelas empresas, para aquela região, para aquele setor cuja produção ou o bem foi fortemente afetado por uma grande inundação ou por uma grande seca, né? Então, você tem riscos financeiros que, por exemplo, é o risco de crédito, um aumento de risco de uma inadimplência. Então, isso é só para dizer, assim, este tema se comunica, não é, de um fator ambiental para um impacto econômico e financeiro. Faz sentido? E aí, dizendo, então, tá, já entendi que esse problema, ele não é só um problema ambiental climático, ele tem uma variável econômico-financeira. Mas de quanto a gente precisa, né? De qual dinheiro, de quanto a gente precisa para conseguir atacar este problema, né? Então, aqui nesse gráfico, a fonte, várias informações que eu trouxe hoje para vocês são da Climate Policy Initiative, acho que a maioria de vocês já conhece o CPI, né? O CPI. Eles publicaram hoje de manhã, divulgaram um relatório que eles costumam fazer, que é muito bom, e hoje veio o relatório atual com as informações mensuradas dos fluxos climáticos para o Brasil no último período avaliado, né, que 2021, 2022. Então, eu já estou trazendo para aula algumas informações desse relatório de agora, tá? Esse aqui que vocês estão vendo, ele está mostrando para a gente o quanto que ali em verde, tá? Era um fluxo financeiro que nós, né, climático anual que está sendo, que está circulando, né, em torno dessa agenda e quanto nós precisamos. Percebam a diferença, né? Então percebam o quanto 1,3 ali trilhões mobilizado para essa agenda é um valor alto, mas o quão distante ele está do montante que nós precisamos para fazer frente às exposições que nós temos. Então, por isso, a necessidade dessa discussão, né, de financiamento climático, tá? Então, o que é o financiamento climático, né? Trazendo um conceito que suporta, dado que a gente, então, né, abriu o ouvido para dizer, não, tudo bem, já entendi que a discussão é relevante, né? Bom, esse financiamento climático, ele é um financiamento que dá suporte, né? Ele é uma mobilização de recurso financeiro para enfrentar essas mudanças climáticas, tanto para mitigar, que é reduzir a exposição a risco, quanto para viabilizar a adaptação ao novo contexto. Então, assim, vamos tentar evitar que aconteçam com tanta recorrência esses impactos físicos e com tanta severidade, né? Ou seja, que a probabilidade seja menor e que o impacto seja menor, vamos tentar. Mas há um consenso de que a gente já não consegue, nós já temos novos cenários, ou seja, que os danos, alguns são irreversíveis. O que a gente pode fazer é tentar mitigar algumas em até um determinado ponto. E, em outra medida, trabalhar com adaptação para novos cenários e novos contextos. Então, o financiamento climático, ele também tem esse olhar, que é tentar mitigar, mas entender que precisamos atuar com adaptação. Então, por exemplo, vai subir o nível da água? Vai.
como é que a gente se reestrutura, por exemplo, na parte de transportes, de casas, né, de alimentos, para um novo contexto de nível da água, né, um exemplo. Ou para um rezoneamento agrícola, por conta das variáveis climáticas, não é? Então, isso é uma discussão de adaptação. E claro que, infelizmente, tem uma agenda que é de perdas e danos, né? Então, assim, esses desastres a gente vê nos mais diversos locais do país, do mundo, perdão, né? Esses bushfires com mais intensidade, esses incêndios que acontecem, né? Por exemplo, no hemisfério norte com maior intensidade, a gente vê chuvas em regiões desérticas que não deveriam estar acontecendo, a gente vê tornados e outras intempéries climáticas com muito mais, graças a Deus, o Brasil muito menos impactado nisso, mas muito relevante em outras regiões, até Miami nos Estados Unidos, né? A região ali do Golfo do México também. Então, as perdas e danos também precisam estar contemplados, né, nessa discussão de financiamento climático. O conceito de financiamento climático, ele ganha força na COP15, lembrando que a gente já está na COP30, né, agora esse ano, e é um compromisso de países para mobilizar recurso para essa agenda. Até 2020, o compromisso era de uma mobilização de 100 bilhões de dólares ano, tá? Na COP ano passado, a COP29 do Azerbaijão, as nações se comprometeram a uma nova meta, e essa nova meta é de destinar pelo menos 300 bilhões por ano para essa agenda até 2035, mas nós na COP do ano passado ficou uma provocação para a nossa COP agora, que até se chama desafio, né? É o foco, o objetivo Baku-Belém, né? Que é a mobilização de 1,3 trilhão por ano para países em desenvolvimento, tá? Então, essa é a meta para essa COP30. Nós podemos dizer que do fluxo global de financiamento climático, ou seja, não só o que vem para país em desenvolvimento, né? Segundo informações do CPI, foi atingido, né, um recorde histórico em 2024 de uma mobilização de 2 trilhões ano, né? Então, nisso a gente está falando de uma mobilização geral, mas 90% disso foi destinado à mitigação. Então, uma agenda de adaptação ainda é muito subfinanciada, tá? E o que precisa ser dito também é que esse fluxo financeiro, como aquele gráfico já mostrava, ele está muito abaixo das nossas necessidades estimadas para limitar o aquecimento do planeta, aquele 1,5 grau Celsius, né, acordado no Acordo de Paris, e que uma média estimada aí de pelo menos 6,3 trilhões em financiamento climático anual é a necessária entre 2024 e 2030 para evitar piores impactos de mudanças climáticas. Então, aqui um pouco de um senso de quanto esforço ainda precisa ser feito em torno dessa agenda, tá? O financiamento tem vindo, como a gente já vai ver no gráfico a seguir, de fontes públicas e privadas, tá? E, surpreendentemente, né, o setor privado é responsável por mais de 60% desses fluxos, tá? Mas ainda muito concentrado em países desenvolvidos, na agenda de mitigação e com mais destaque para o setor de energia, tá bom? Essa figura é muito bacana, ela é também do Climate Policy Initiative, e o que ela está mostrando, que a gente vê, né? Na coluna da esquerda, a gente vê muito de onde está vindo esse dinheiro, então em laranja a gente já vê aquilo que eu falei, que a maioria, né, é público e privado, mas tem ainda uma preponderância maior do capital privado. A gente vê os instrumentos que estão sendo utilizados, então a gente vê aí, por exemplo, lá embaixo o equity, o capital próprio se destacando, e muito débito marcado com um custo de mercado desenvolvido em âmbito de projetos, tá? De investimento, porque envolve muito o setor de energia, por exemplo, né? Que a gente já vai ver aí à direita. Nessa coluna aqui, a seguir ali, onde a gente vê mitigation, é aquele destaque que eu fiz antes, de que a maioria do fluxo está alocado para medidas de mitigação, tá? E à direita a gente vê os setores. Então, para onde está indo esse dinheiro hoje? Então, a gente está vendo, e lembrando que esse fluxo que eu estou mostrando para vocês é o fluxo mundo, tá? Não é o Brasil. Eu vou mostrar na sequência o fluxo Brasil. Então, a gente vê aí um destaque maior do setor de energia, tá vendo ali embaixo? Na sequência, a gente vê o setor de transportes, a gente vê daí a parte de edificações e infraestrutura,
tá? E daí outros setores, como parte de resíduos, água, tá? E a FOLU muito pequenininho. O que que é o AFOLU? Toda a parte de agro, toda a parte de mudança do uso da terra, e que é onde, por exemplo, no Brasil, né, é o setor que tem aí um vínculo mais expressivo com as nossas emissões. Aqui, esse mapa, ele mostra para a gente, no mundo, tá? Para onde está indo esse dinheiro do financiamento climático, né? Então, quanto mais forte a cor, mais esses países estão recebendo dinheiro. Então, vamos ver aí uma informação boa para América do Sul e Brasil, não é? Então, percebam que não está tão escuro quanto China, mas não está tão grave quanto África. Agora, como o mundo, percebam, lembrando daqueles gráficos que eu mostrei antes, o quanto isso não está refletindo o que a gente estava vendo. Lembram que os impactos eram muito no sul global? Então, o quanto o dinheiro está muito distante de estar indo, porque precisa estar indo para a África, por exemplo, né? Aqui a gente vê essa comparação. No verde, a gente está vendo quanto dinheiro está indo, e no amarelo, a gente vê quanto de dinheiro precisa para enfrentar essa agenda em termos de mitigação, tá? Então, a gente vê que em todas as regiões tem aí uma diferença ainda a ser superada, que estamos aquém do quanto é necessário em todas as regiões do globo, né? Que essa diferença ela é o dobro na China e na Europa Oriental, né? Na América Latina e no Caribe é 3 vezes, então a gente recebe 1/3 do que é estimado do necessário para enfrentar esses desafios climáticos. Agora vejam o tamanho do buraco na África e também na Ásia Central na Europa Ocidental, né? Então, ali a gente chega a um gap de quase 9 vezes, né? E na África subsaariana passa de 9,4, né? Então, aqui tem um pouco também daquela discussão que entra e vai conectar, né, com a questão de justiça climática, não é? Falando então um pouco do agora financiamento para Brasil, dando crédito ao CPI e à PUC-Rio, que fazem um excelente trabalho aí de avaliação de dados, né, e divulgação. Eles fizeram, então, publicaram hoje, saiu hoje cedo, tá? Esse fluxo internacional para ação climática no Brasil. Eles atualizaram a informação, que até então nós só tínhamos 2019 e 2020, e agora já temos como que estava esse fluxo para 2021 e 2022. É positivo a informação que a gente tem, né? Que o Brasil está conseguindo atrair recursos, que nós tivemos um aumento de 84% nesse novo período em relação ao período anterior, e comparando para ter uma referência, nas outras regiões do globo, esse aumento foi de 28%. Então, a informação positiva é: seguimos aumentando, né, o fluxo climático, de financiamento climático no mundo inteiro, muito aquém do que é necessário, mas segue aumentando, e o Brasil atraiu proporcionalmente mais. De quanto estamos falando, né? Então, nesses 2 anos, de 26,6 bilhões, tá? Por ano, nesse período, tá bom? Aqui a gente vê um pouquinho de onde está vindo o dinheiro, então, aqui falando de Brasil. Então, a gente vê aí o recurso muito vindo da Europa Ocidental, não é? Na sequência, Ásia e Pacífico, e depois América Latina e Caribe como fonte do recurso, depois Estados Unidos e Canadá e outros, tá? A origem do recurso, perdão. E a fonte vem de onde? Muito das instituições multilaterais, né? Então, por exemplo, o BID, né? CAF, todos esses, né, são exemplos de multilaterais, Banco Mundial, tá? Na sequência, instituições financeiras comerciais, né, que estão repassando esse recurso, e na sequência, corporações, tá? Então, são os 3 que mais se destacam ali. Então, empresas, né, ali em corporações. E como isso está entrando no Brasil? A maioria via crédito. Então, quando a gente vai, por exemplo, no BNDES, pega uma linha incentivada para financiamento climático, vinculada, por exemplo, ao Fundo Amazônia, ao Fundo Verde do Clima, né, e tantos outros que a gente vai ver na sequência, tá? E, além de crédito, destaca-se também o próprio capital próprio. Então, equity, né, compra de ações, investimento por capital. Em termos de setor, no Brasil se destaca bastante o setor de energia, depois transporte,
depois o AFOLU, né, que está vinculado aí ao nosso florestas, agricultura e uso da terra, e água e saneamento. E aqui também a agenda de mitigação recebe quase a totalidade dos recursos, muito pouco para adaptação, tá? Aqui, então, algumas informações. Em termos de Europa Ocidental, o dinheiro vem majoritariamente da França para o Brasil, tá? É também importante destacar que no financiamento internacional, instituições públicas também se destacaram, com 58% aí do montante, tá? Alocado aqui para o Brasil. Capital privado totalizou 42% do recurso aqui. Lembram que lá no mundo a gente estava vendo que a maioria era privado, aqui já a lógica se inverte, né? A gente tem um pouco menos da metade do capital privado, então ainda um espaço grande para a gente tentar estimular e atrair, e isso vai conectar com o que a gente vê aqui no final da aula das ações de governo, né? Que o governo federal tem feito iniciativas para estimular e aumentar a atratividade do capital privado para financiamento climático no país. A gente vê também que instrumentos de financiamento comerciais, eles vêm representando aí 89% aí incluindo crédito e equity, né? Em como esse capital está se mobilizando para o Brasil. 80% foi alocado na agenda de mitigação, e agropecuária, florestas e outros usos, né? Receberam só 20% desse total, sendo que não, é isso aí mesmo. Então, perdão, projetos de adaptação recebeu 20% e de adaptação 80% era FOLU, né? Então, agropecuária, floresta e o uso da terra e pesca, tá? 65% adaptação, no setor de água e saneamento, 65%. Setor de energia, né? Se destaca aí geração solar, tá? Como principal fonte aí de alocação de investimentos climáticos no país, seguido pela geração eólica, tá? E esse setor AFOLU, né, do agro e uso da terra, recebeu só 11% do financiamento climático, mas é responsável por quase 3/4 das emissões de gases de efeito estufa do país. Então, aqui também um desafio conhecido, né, de nós precisarmos rever e aumentar, né, o fluxo de recursos para esse setor. Aqui é só uns gráficos que só mostram o que eu já destaquei ali. Então, só eu comentei de França, mas aqui vocês conseguem ver que além de França, China e Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Alemanha, Itália e Noruega e Países Baixos. São os países onde vai dizer o seguinte: show me the money, de onde está vindo o dinheiro para o Brasil? Tá aí, tá bom? E aí agora, já vimos então por que que isso é importante, de onde está vindo o dinheiro, né? E quais são quais são os instrumentos e modalidades, né? Então, isso pode acontecer também, né? Como a gente viu ali, por crédito, dívida, capital próprio, crédito concessional, que são aqueles créditos com cláusulas de concessão efetuadas, pode acontecer por doações, né? E pode acontecer por um mix desses instrumentos que a gente chama de blended finance, e o blended finance sempre vai ter esse capital fazendo concessões para viabilizar, e normalmente é o capital de um organismo multilateral ou de um governo, dizendo: eu assumo mais riscos para viabilizar que o capital privado entre em projetos que ele não aceitaria entrar porque o nível de risco é elevado, tá? Então, vamos dar um exemplo: moradias populares, um projeto que não seria viável porque o risco de crédito, por exemplo, a inadimplência seria muito alta. Essa região ali já é uma região de baixa renda, tende a alagar ou foi alagada, e as instituições comerciais, né, e privadas não teriam interesse em viabilizar um projeto lá. Só que o governo sozinho, por exemplo, não teria condições de reerguer aquela região. Então, pode-se fazer e se faz, né, projetos de blended finance tentando viabilizar um meio de caminho viável para a realização de projetos e viabilização de um aumento de fluxo de financiamento climático para projetos necessários, onde tem alguma parte envolvida que está disposta a fazer concessões.
Precisa ser só governo? Não. Podem ser os filantrópicos, podem ser os multilaterais, tá? Então, vários participantes podem estar ocupando esse papel de fazer uma concessão, tá bom? Nesse gráfico aqui, a gente dá um pouquinho de nome aos bois. Tá bom, Vivi, entendi tudo isso, mas assim, dá um nome de um fundo. Por onde está vindo esse dinheiro, tá? Então, vocês quiserem dar um Google aí, tem um site, se chama climatefundupdate.org, né? Tá ali embaixo, tá vendo? E daí vocês podem brincar ali, fazer vários filtros. Então, ali, por exemplo, ele está mostrando à direita o nome dos fundos ali com as bolas e seu tamanho, tá? Esse gráfico eu peguei e atualizei hoje para vocês. E destacam-se alguns fundos, tá? Essa sigla GCF, ela é referente ao Fundo Verde para o Clima, tá? Que é do acrônimo em inglês. Tem também o Global Environmental Facility Trust Fund, que é essa sigla GEF. Tem um fundo muito grande vinculado ao Banco Mundial, que é o Clean Technology Fund. Tem o Fundo da Amazônia, muito conhecido por nós, né? Tem o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é a novidade do Brasil para essa COP e que está gerando já muito frisson, né, na comunidade de investidores para essa agenda. Tem aí o Fundo de Perdas e Danos, que também é a promessa para essa COP que a gente viabilize como ele deve funcionar, tá? Fundos de adaptação, bancos multilaterais de desenvolvimento, como o BNDES, né? E fundos privados, tá? Essa listinha aqui, vocês acham nesse site, Climate Funds Update, e vocês veem aqui o nome dos fundos, tá bom? Então, tem aqui os detalhes, por exemplo, você vê que tem subcategorias dentro deles, como o Green Climate Fund tem subcategorias ali, né? Tem diversas linhas, tá bom? De investimento, e você vê os montantes já prometidos, né? E os montantes alocados, se vocês entrarem aqui não coube na minha tela, você vê também não só o comprometido, mas já o que já foi desembolsado, tá? Então, aqui você tem, são 2 páginas aqui, tá? Mas é só detalhando mais a informação que eu passei para vocês no slide anterior. Um fundo que é esse Fundo Verde do Clima, esse Green Climate Fund, é um que se destaca e ele foi criado para apoiar projeto em países em desenvolvimento e com foco em mitigação e adaptação, tá? E quem tiver interesse, dá para ver o plano estratégico desse plano, desse fundo disponível na internet. Aí vocês colocam só Strategic Plan, Green Climate Fund 2024 a 27, e o que ele está objetivando para esse período é ampliar o impacto e o acesso direto ao fundo, tá? Esse fundo de perdas e danos que eu comentei rapidinho ali, ele foi criado na COP 27, já é um outro fundo, né? Foi regulamentado na COP 28 e se espera que a gente possa operacionalizar ele para a COP 30, tá? Então, como o nome mesmo diz, ele não vai estar mitigando, né? Ele vai estar realmente repondo perdas e danos, né, para aqueles que já estão sofrendo os impactos relacionados a essa agenda. E ele tem um foco em países vulneráveis para fazer frente a esses danos irreversíveis vinculados a esse risco climático físico, né? Que é o risco, eventos climáticos extremos, né? Então, seca, inundação. E o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que eu comentei, essa iniciativa brasileira, né, tem um potencial muito grande de remuneração não só para nós, né, para todas aí, tentando. Qual é a lógica desse fundo? É o seguinte: a floresta em pé precisa ter valor, porque se ela não tiver valor, é óbvio que vai ter que, como é que é? Abrir a área, né? Tem que abrir a mata, tem que abrir. O pessoal fala, né? Compra a fazenda e tem que abrir, porque vale mais como pasto, vale mais como construção. Então, como que a gente dá valor à árvore, à floresta em pé? Então, essa é a lógica, né, por trás. Então, como remunerar essas florestas, tá? A conservação florestal e os benefícios socioambientais para além da floresta em pé, que a gente sabe, né? Quando a gente falou de fundos, então exaurimos aí bastante a exemplificação de fundos, mas eu também comentei que podia ter bancos, né, e setor privado. Então, nos bancos destacam-se os multilaterais, eu só estou citando o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, como um exemplo, a sigla está tá em português mesmo, é BID ou IDB, né, em inglês. Bancos de desenvolvimento, um exemplo é o BNDES, mas a gente tem vários bancos de desenvolvimento, Banco do Nordeste, vários, né, que a gente tem no país. Quem quiser dar uma olhadinha melhor pode ir até o site da BDE, né, da Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento. E temos fundos de investimento climático e blended finance, né?
Agora, falando um pouquinho, então, assim, fechamos um pouco desse contexto, né, do tipo, onde está o dinheiro, por que que esse tema é importante, que instrumentos existem, e daí vamos ver um pouquinho, então, entrar bem rápido, né, só para poder ouvir vocês, também ter um pouco de troca, nessa questão de desafios dos países em desenvolvimento, né, então, o tal do tema justiça climática. Como a gente viu ali no começo, nos gráficos iniciais ali, apesar do sul global, né, estar ali, esses países da África, da América do Sul, estarem entre e as ilhas, né, que a gente vê, estão entre os mais afetados, infelizmente, eles acabam acessando menos esses recursos, via de regra, por uma série de dificuldades, né? Inclusive de capacidade técnica, porque não é trivial conseguir preencher, né, tudo o que se precisa e construir os caminhos para conseguir alocar, receber esses recursos e fazer a devida alocação. Fora outros problemas, né, que às vezes se encontra e a gente bem conhece, de o dinheiro não chegar onde precisa chegar, né? Então, ele parar no meio do caminho ou ser desviado para outras finalidades, né? Então, isso é uma questão distributiva que é um desafio grande, tá? E a gente tem aí, por exemplo, relatórios da OCDE que ajudam nessa reflexão, e conhecimento dos detalhes desse problema. Que tipo de barreira, né, existem hoje que inviabilizam esse recebimento de recursos, né? Tem exigências complexas, porque, bem ou mal, esses recursos, quem é o detentor do recurso também tem vários controles de compliance, né, que precisa também garantir que esse dinheiro é repassado para quem deve, é alocado devidamente. Então, esse processo, quando a gente conversa, por exemplo, com instituições comerciais e escuta em instituições comerciais robustas as dificuldades que tiveram e o tamanho do time alocado para conseguir captar esse recurso, imagine para regiões onde não se tem essa estrutura, não se tem esse conhecimento. Então, existe um problema de capacidade técnica, né? Existe um problema de capacidade de cofinanciamento, porque muitas vezes o dinheiro até está liberado, mas ele é pouco. Aquele dinheiro sozinho não faz frente à necessidade da região, então precisaria que alguém entrasse junto, precisaria compor capital. E muitas vezes você até consegue mobilizar determinada quantidade, mas não a totalidade necessária para que aquela agenda seja tocada. E aí aquele capital que estava topando entrar, ele também, ele não pode entrar se não for para que o projeto se viabilize como um todo, entende? Então, isso às vezes cria um entrave que é tudo ou nada, né? E a questão, então, de capacidade institucional, que eu já comentei, é uma questão, capacidade técnica, às vezes as barreiras linguísticas são também um problema, né? Muito desses documentos, por exemplo, se você não tiver gente capaz de ler e preparar toda a documentação em inglês, você talvez não acesse seus recursos, né? Parece algo trivial, mas se coloca como um problema, principalmente em comunidades mais vulneráveis, né? Em determinadas localidades, tá? E o próprio problema que já é oriundo de um investimento tradicional, que é o risco país, né? Então, esse dinheiro, ele vem, os filantrópicos podem até vir a fundo perdido, mas muito desse dinheiro, ele não vem a fundo perdido, ele vem subsidiado, ele vem com uma taxa mais baixa, mas ele pretende voltar. Então, o risco país, que é o risco de crédito, o risco desse dinheiro não voltar, né, de haver um default, que eles chamam uma quebra, uma inadimplência, né, isso também dificulta as captações, né? Um problema também muito complicado para essa discussão de justiça climática que a gente já comentou é esse desequilíbrio de mitigação e adaptação, né? Então, a gente pode estar trabalhando para mitigar, que é, por exemplo, redirecionar recursos para um setor de energia limpa, cujo discurso se justifica, inclusive, plenamente apenas por um viés econômico, muitas vezes, então não precisa ter nenhuma concessão para se realocar recursos de uma agenda de combustíveis fósseis para energia eólica em muitas circunstâncias, então isso já seria feito por uma agenda de business as usual, né, de negócio usual, né? Então isso tudo bem, é uma mitigação,
ajuda a reduzir os impactos, né, de um agravamento do aquecimento global. Mas o que que a gente faz com quem está hoje sofrendo os danos ou sofrerão os danos e não estão conseguindo se adaptar a esse novo contexto, não é? Então, é uma dificuldade a questão dessa diferença. Comentei en passant também essa questão da dificuldade também do dinheiro ele ser alocado e chegar onde precisa chegar, né? Então, ele chegar na comunidade. Eu fui pegar alguns casos de estudo para mostrar para vocês, mas a aula é curtinha, então isso aí vai ficar para uma aula, talvez, de curso dentro de um master, não é? Onde a gente tenha mais tempo. Porque nos estudos de caso é muito interessante. Eu peguei um estudo de caso e a gente via um fundo super bacana, composto, né? Que entrava Fundo Verde do Clima, entrava multinacional, tudo lindo, 96 milhões de alocação. Só que quanto de fato chegou para as comunidades e o fundo só tem mais um ano para ele no projeto. Dos 96 só foi alocado 2, né? Então, assim, o quanto é o projeto, né? O quão é a perspectiva e a disponibilidade desse recurso e o quanto de fato chega, não é? Então, isso também é um problema, e muitas vezes é burocracia, falta de capacidade, né, de execução dos projetos e a questão de cofinanciamento. Diante disso, né, então, entendendo aí essas diferenças e esses problemas aqui, a gente culmina, então, com esse entendimento, né, de que temos aí que discutir e priorizar uma questão de justiça climática, né? Então, temos que discutir e priorizar que esse financiamento ele seja direcionado com base em necessidades, em vulnerabilidades, em princípios de equidade, entendendo que, sim, temos todos a responsabilidade, não podemos dizer também o seguinte, não, eu não causei o problema na mesma proporção que você causou, então isso me dá o direito de eliminar o pulmão que eu tenho hoje para o mundo, né? Então, assim, não faz sentido, eu também sou responsável pela construção da solução, não é mesmo? Agora, as minhas necessidades são diferenciadas das suas necessidades, não é? E há uma reparação histórica aí a ser discutida, não é? Então, tem uma discussão de sul global que também diz aquilo, que é assim, meu, tenho gente morrendo de fome hoje. Você talvez não tenha ninguém morrendo de fome hoje porque você já conseguiu, através de um uso exagerado e não sustentável da natureza, por exemplo, avançar economicamente. Mas como então nós nos reequilibramos de forma que eu possa preservar o que é importante para todos nós, mas ao mesmo tempo suprir as necessidades de quem aqui está, não é? Então é a discussão por trás dessa reflexão de justiça climática, tá? Por sinal, eu vi que, sem querer, eu fiz um risquinho aí que está nos acompanhando em todos os slides, né? É uma marca registrada, vocês viram? Tem um risquinho aí. É importante, só para dar assim, um papel importante aqui para o Brasil, todos vocês têm, muitos têm assim, uma idade parecida com a minha também, né? Tá? Então lembram da Rio 92, né? Nós já sediamos COP antes, 1992, no Rio de Janeiro. Gente, essa Rio 92, ela foi assim, disruptiva, foi super importante para essa discussão de financiamento climático em vários pontos. Só para vocês terem uma ideia, foi na Eco 92 que foi criado o braço financeiro do Programa Ambiental das Nações Unidas. Mas isso é só um exemplo, tá? Teve muita coisa importante que aconteceu na Rio 92. E o conceito-chave de regime climático internacional que conecta com justiça climática nasceu na Rio 92. Então, foi ali que nasceu essa agenda de países, né, em desenvolvimento, né, uma agenda emergente aí defendendo a alocação de recursos, levando em conta não só o potencial que aquele país tem de reduzir as emissões, que é a tal da agenda de mitigação, né, porque eu mitigo se eu reduzo a emissão. Mas quem que consegue reduzir mais? Pô, é quem já detonou a emissão, historicamente, né? Eu já estou lá totalmente alicerçado em combustível fóssil. Óbvio que agora todo o dinheiro vai para você, mas o que que eu faço aqui? Não é? Então, que essa discussão que começou na Eco 92 é o seguinte, não pode ser só assim, não pode ser só mitigação.
precisa ter uma discussão de adaptação, de inclusão e de transformação local, e de justiça climática e de reparação histórica, tá? Falando em vozes do Sul Global, então, como que esses grupos se articulam, né? Então, vale dar uma olhadinha quem quiser nesse grupo G77 mais China, né? Então, em verdinho ali, tá vendo que aparece aí o G77 mais China. Esse acrônimo aí, AOSIS, né? É uma aliança dos pequenos países insulares, né? Das ilhas, Small Island States, tá? Então, também é um grupo articulado, né? Inclusive, é triste ver alguns depoimentos emocionados nessas conferências aí de países que dizem, gente, eu vou desaparecer. E sim, as previsões é que eles vão desaparecer, né? E a África nas negociações também, né? Se coloca, obviamente, e precisa se colocar. Por conta disso tudo, tem aí uma discussão também muito importante que ela conversa com necessidade de governança. Governança, né, que é o pilar de tudo. Por isso, quando a gente tem aquele acrônimo ESG, né, ESG, né, o G é a base de tudo. Aqui, de novo, se a gente não tiver um bom processo de monitoramento desses fluxos de recurso, de alocação desses fluxos de recurso, e de onde, monitoramento de alocação e de se realmente, né, não está só sendo disponibilizado, mas se está sendo alocado onde deveria estar sendo alocado, né, onde se comprometeu, se está chegando na comunidade, né, no objetivo finalístico daquele fundo, daquele capital. Então, tem aí um papel da sociedade civil importante. A gente vê em economias mais desenvolvidas um terceiro setor mais ativo e engajado, né? Muitas ONGs. E aqui no Brasil a gente começa a ver algumas instituições que estão se destacando, né, bastante nessa agenda, né? Dou crédito aqui, por exemplo, ao ICS, né? O Instituto Clima e Sociedade, que tem feito um trabalho muito bacana no país. Não só ele, né? Mas liderado pela Maria Neto, mas também. Mas esse accountability e esse controle, né, é muito importante também, tá? Para que a gente consiga avaliar, né, fortalecer toda essa governança climática e garantir uma justiça em alocação de recursos, né? Para quem tiver interesse também em olhar um pouco mais, vocês podem dar uma olhadinha nesse Climate Finance Tracker, tá? Eu botei embaixo aí o site, e tem também um portal do braço das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, né? O NFCCC. Então, é o NFCCC Climate Finance Data Portal. Então, eles também, tá? Quem quiser acessar, consegue monitorar e ver de onde está vindo esse dinheiro, para onde está vindo esse dinheiro, né? De onde está vindo para onde está vindo, tá? Agora vamos chegar um pouco em Brasil, né? Estou falando um montão, já vou parando para vocês poderem falar também. O Brasil tem sim feito umas iniciativas bem interessantes, algumas não são de agora, mas muitas, né, e muito motivadas, né, pelo mundo, olhando o COP30, por ser um momento, né, também que é uma prioridade de governo agenda, né, muita coisa está saindo agora também. Então, nós estamos aí com uma plataforma Brasil de investimentos climáticos para a transformação ecológica, BIP, quem quiser olhar, tá? Então, é uma iniciativa muito bacana, que é justamente um local para o país apresentar, tá, seus projetos e receber essa alocação de recursos para viabilizar, né, um aporte maior do fluxo aqui para que a gente possa fazer essa transformação. Tá? Então, isso é uma das iniciativas nacionais interessantes. Quem quiser pode dar aí, buscar aí, que vai encontrar mais detalhes. Tem um programa também muito interessante que se chama EcoInvest Brasil. Vocês vão achar informação dele na internet fácil, em português e em inglês. É um programa que mobilizou o Tesouro Nacional, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, vários players nacionais do sistema financeiro, né? Você vê, por exemplo, Santander falando bastante de como ele está atuando com o EcoInvest Brasil. E o que é esse programa, tá? Lembra quando a gente falou que uma das barreiras para o dinheiro entrar no país é o risco país? O risco país, ele está também vinculado ao risco cambial, né? Então,
O pessoal investe, ele tá lá, tá em Londres, junto com a Mônica lá. Aí tá lá em Londres, com o dinheiro lá estável, né? E aí, de repente, vão botar o dinheiro aqui no Brasil. E aí o câmbio, vai e volta, vai e volta. O cara botou X, vai receber X menos Y, não é? Então, o Ecoinvest é um programa de hedge, tá? É um programa para garantir, tá? Para minimizar a exposição desse investidor a esse risco cambial. Para justamente dizer o seguinte, já entendemos e concordamos que isso é uma barreira para você, você não está disposto a enfrentar esse risco. Ok, a gente está fazendo um programa para minimizar essa sua exposição, tá? Então, esse é o Eco Invest Brasil e ele é para projetos vinculados a essa agenda de sustentabilidade, para projetos vinculados a iniciativas de mitigação e adaptação climática, tá? Além disso, nós tivemos já também emissões de títulos soberanos sustentáveis. O que que é isso? O Brasil, ele já sem essa agenda de sustentabilidade, não só o Brasil, mas os países, né? Eles captam dinheiro também, eles também se endividam, né? Eles emitem títulos e dizem: você que tem dinheiro, você me empresta? Eu te pago num horizonte temporal definido com uma taxa de juros pré-acordada, beleza? Beleza, isso já existe. São os títulos do Tesouro, os Treasury Bonds dos Estados Unidos, ok, nós já fazíamos isso. Mas nós não tínhamos títulos soberanos que diziam o seguinte: me dá dinheiro e eu vou investir esse dinheiro em projetos sustentáveis, ou vou garantir que eu te entrego esses resultados vinculados a esses indicadores sustentáveis. Então, nós fizemos isso com captações bem-sucedidas, tá? No Tesouro Nacional, com captações com boa taxa, né, comparada, né, taxa de mercado, e conseguimos captar mais do que nós emitimos. Então, a procura, a primeira emissão, por exemplo, foi 3 vezes maior do que o Tesouro emitiu. Então, tinha muito mais capital interessado e disponível para comprar esses títulos do Tesouro sustentáveis. E a retomada do Fundo Amazônia também. E aqui falando então um pouquinho de fontes de financiamento de nível federal, estadual, municipal, privado, tá? Então, nível federal, a gente pode também falar do que está no planejamento orçamentário, no plano plurianual, o PPA do governo, né? Então, tem programas como Programa de Enfrentamento de Emergência Climática, Redução de Riscos de Desastres, Programa de Segurança Hídrica, Programa de Transição Energética. Então, são fontes de recurso nacional para essa agenda. Tem também programas e ações no orçamento do Ministério do Meio Ambiente e também outras, né, entidades vinculadas aí e capital sendo disponibilizado via IBAMA e ICMBio. Tem outras iniciativas de outros ministérios e órgãos públicos federais. Tem alguns fundos climáticos e ambientais, como o Fundo Nacional de Mudança do Clima, Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo Amazônia, que eu já comentei. Bancos de desenvolvimento, já falei, né? Mas tem BNDES, agências de fomento, Caixa, Banco do Brasil, outras, FINEP, Embrapa, tá? Então, são fontes de recurso para essa agenda. Em estados e municípios, tá? Eles também têm orçamento público estadual, por exemplo, Cidade de Salvador é um case interessante, tá? Teve em alguns programas, participou do 100 Resilient Cities, da Rockefeller Foundation, C40 Climate Cities, do UK, do programa com a GIZ, do governo alemão, Finanças Inclusivas Brasileiras Sustentáveis, também com vários projetos desenvolvidos na cidade. E esses recursos são alocados em quê? Mobilidade urbana, então renova a frota para uma frota, por exemplo, que não é mais baseada em combustíveis fósseis, por exemplo. Projetos de saneamento básico, projetos de gestão de resíduos sólidos, tá? Tem também, num nível estadual e municipal, alguns fundos constitucionais e de desenvolvimento regional, então FNO, FNE, FCO, FDA, FDNE, várias siglinhas aí para o pessoal que quiser fuçar mais. E bancos regionais e agências de fomento regional. Então, o BASA na Amazônia, o BDMG em Minas Gerais, BRDE, BNE, né, o Banco do Nordeste, o Desenvolve São Paulo, tá? Então, também são instituições pelas quais o dinheiro passa para ser alocado, né, por crédito, tá, nessa agenda, tá bom? E lembrando também que dá para fazer parcerias internacionais, né? É um outro caminho de cooperação técnica.
Então, organizações internacionais, então eu comentei, por exemplo, ali o do governo alemão, mas tem a AfD do governo francês, e tem a Noruega, e assim vai, né? Tem o UK Pact do Reino Unido. Então, tem cooperações técnicas que são feitas pelo governo, né, com outras entidades. Em termos de fundos verdes climáticos, que podem vir a oferecer doação mesmo, né, capital a crédito perdido e empréstimos com condições facilitadas, né, com concessões, o Fundo Verde do Clima, né, que é o Green Climate Fund, os fundos de adaptação, aquele Global Environmental Facility que eu comentei antes, os fundos de investimento climático. Nos multilaterais, destaca-se também, que eu não citei antes, o novo Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, que é dos BRICS, tá? É também uma opção. Banco Mundial, o BID, que eu já comentei, e a CAF também, né? Que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, tá? Todos têm linha. Essa imagem que eu estou trazendo para vocês, ela tá difícil de ler aqui, mas é mais para que vocês saibam onde achar. Isso foi um mapeamento muito bacana, que foi publicado agora em 2024, foi feito pelo Instituto Talanoa, e ele mostra o ecossistema de financiamento climático no país. Tá? Então, vocês veem ali à esquerda os órgãos públicos que estão envolvidos, né, nessa discussão. Então, desde MF ali, é Ministério da Fazenda, MMA, o MAPA, Casa Civil, o MCTI, né, o Ministério de Minas e Energia, ali o MME, tá? Vocês vão ver também toda a parte ali de instrumentos, né? Fundo Clima, Títulos Verdes, Equinvest, Fundo Amazônia. Você vê os órgãos reguladores ali embaixo, você vê o Banco Central, a CVM, a ANEEL, né? Os reguladores, a CVM também, eu já falei, né? Conselho Monetário também, Previc, SUSEP. Você vê os bancos, por exemplo, um destaque importante do BNDES. Você vê lá governo federal, municípios e estados. Você vê os multilaterais ali, ó, o Banco Mundial e BID, né? Você vê à direita o setor privado, as associações, né? Febraban, você vê bancos comerciais, tá bom? Então a gente falou disso tudo na aula, né? Mas essa imagem aqui que o Talanoa fez, eu acho que é um resuminho, né? Então diz assim, então deixa eu rever aqui, entender quem está participando dessa discussão, tá bom? No Brasil. E agora, já fechando, então, falando em COP, né? Pô, quais são as expectativas para a COP, né? Então, lembra que lá no começo da aula eu comentei que o que foi acordado para financiamento climático no começo eram 100 bilhões de dólares ano para países em desenvolvimento, que aumentou na COP29 para 300 bilhões de ano o acordo, e que a expectativa é Baku-Belém, né? A COP ano passado foi Baku, no Azerbaijão, então a expectativa é que para Belém a gente tem aí, consiga viabilizar esse 1,3 trilhão, tá, de alocação anual em países em desenvolvimento, vindo de fontes públicas e privadas. Tem um grupo que se chama Circle of Finance Ministers, que é um círculo de ministros de finanças que está sendo liderado pelo Ministério da Fazenda no Brasil e que está trabalhando nesse roadmap, nesse caminho de como viabilizar esse 1,3 tri, tá? Então, esse documento está sendo feito, né? Já está em processo de revisão. Então, é uma agenda que está né, mobilizando aí os governos para tentar chegar, né, em como conseguir viabilizar, né, o que precisa ser alterado e feito, né, para que isso possa ocorrer, né, que a gente alcance esse objetivo para a COP30, tá? E também é esperado que a gente consiga implementar o Fundo de Perdas e Danos, tá? Então, lembra que eu falei que foi aprovado na COP27 e tal, e a implementação ele foi proposto na 27, aprovado na 28, não foi? E a implementação é para agora, para a COP30, tá? Pô, tem muita expectativa em cima do que pode ser a COP30, apesar de a gente estar sendo tomado por muitos problemas operacionais, não é? Também, logísticos e muitos questionamentos aí, mas é a COP da Amazônia, né? E lembrando do que foi, por exemplo, COPs anteriores no Brasil, como a ECO 92, mas não só, o Brasil tem um papel, né, preponderante, importante nessa agenda. A gente viu, inclusive, nos fluxos financeiros, viu aí nos exemplos das iniciativas que estão sendo feitas
né, aqui no país para essa agenda. Então, nós temos um espaço aí para poder liderar essa discussão tecnicamente, politicamente, fortalecer mecanismos que né, sejam interessantes para todos aí, como aquela TFFF, né, Tropical Forest Fund, e propondo soluções regionais aí acessíveis, tá? Então, o que se pensa aí é que pode ser uma vitrine do Sul Global, tá certo? Gente, acabamos. Vou parar. Então, só sintetizando, né, o que a gente viu na nossa aula aqui. Financiamento climático é essencial, a gente precisa, né? Vimos ali que tem aí uma exposição conhecida e que o dinheiro que está sendo canalizado hoje está aumentando, tá, mas está muito aquém do necessário para fazer frente ao problema, né? É uma síntese também que a gente precisa gravar aqui, é que tem uma assimetria grande estrutural, né? Tem dinheiro vindo, mas ele ainda não vem necessariamente para quem mais vai sofrer os impactos dessa agenda. Então, ele não está vindo tanto para os países em desenvolvimento, principalmente para algumas regiões, como nós vimos lá, África, Ásia Central, né? Então, tem uma lacuna estrutural grande, tá? Precisamos corrigir essas desigualdades. É também uma síntese que estamos aí com uma meta aí para a COP30 de alcançar um aumento, né, nesse financiamento climático e um salto gigante, né? Era de 300 bi para a gente alcançar 1,3 tri anual até 2030, né? Para países em desenvolvimento, mudando aí governança e instrumentos financeiros, e que tem um papel, né, do Brasil, da Amazônia, para poder capitanear essa transição energética e um financiamento que viabilize Floresta em Pé, tá bom? E acho que a mensagem final que pode ficar com a gente aí, gente, eu sou de Blumenau, né, que é uma cidade que alaga historicamente muitas vezes, né, cidade de enchente, final do rio Itajaí a sul e tal, e quando eu morei na Alemanha, eu morei em Passau, que é uma cidade que se junta a 3 rios, o Ins, o Ilz e o Danúbio. Então, você vê que eu acho que enchente me toca. E tenho família no Rio Grande do Sul também, só que hoje falo com vocês da Bahia. E acho que uma coisa que todo mundo tem sentido na pele, deve ter aluno aí que sentiu a seca extrema, né, na Amazônia, que está sentindo ali, quem é de Ribeirão Preto está sentindo também um ar que às vezes está irrespirável, né, ou seja, em qualquer lugar que o pessoal está, todo mundo está sentindo os impactos. E eu acho que uma mensagem importante é essa: injustiça financeira não tem justiça climática, né? Então, acho que é isso que fica o gancho para uma próxima aula que vai só focar em justiça climática, que não é comigo, mas espero que vocês gostem. Eu fico à disposição, esse é meu e-mail, tá? E eu vou parar agora de compartilhar para poder ver vocês. Nossa, estamos 71. Quando eu comecei eram 50. Isso que dá falar assim, a gente interagir. Posso ouvir vocês, estou à disposição para dúvidas, para trocas, para contarem casos. Quem quer começar? Teve algumas perguntas no chat. Ah, tá bom. Quem quer Deixa pegar do chat aí? Alguém quer já dizer o seguinte: eu quero falar. Pode abrir. Agora é a hora do microfone, galera. Só não vale cantar, ou vale? Vale cantar? Vale karaokê? 20 e 20? Vale. Se a voz for bonita, vale. Mas canta rápido e faz a pergunta, pode ser? Vai Se que a eu gente não me sobe no engano, a talento. primeira pessoa que colocou a pergunta no chat foi a Ângela. Se eu não me engano. Então, pronto. Já te jogaram pro palco. Quem é? Pega o microfone, canta algo, canta o refrão da tua música preferida e joga a pergunta, vai. Cadê? Não! Ai, Gente. peraí que eu acho que... Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu vi. Oi, Ângela, claro? Tudo bom? Eu não consigo falar. Ah, Aí, agora liberamos. sim. Não fez certo porque eu não podia cantar para vocês, senão todo mundo ia embora. Não, tudo bem, pessoal, boa noite. Eu estava de câmera fechada aqui, mas estava o tempo todo com vocês. A pergunta que eu fiz, na verdade, você trouxe a resposta, que foi aquele infográfico sensacional ali da origem do financiamento no governo federal, né? Porque eu fiquei nessa dúvida, caramba, todo mundo fala, são bilhões, trilhões, não sei quanto, tá, mas de onde está vindo esse recurso do governo federal propriamente, né? E como isso é importante, né? Se a gente for avaliar, você falou que a maioria dos países tem esse financiamento privado. E no Brasil é o contrário. E a gente tem tantas reclamações, tantas questões econômicas, sociais, ambientais no país, e de repente eu fiquei impressionada aqui, porque a maior parte do financiamento é
do governo. Então, se você puder também trazer um pouquinho mais de reflexão sobre isso, eu acho que vale a pena. Obrigada Claro. pela oportunidade. Não, eu que agradeço pela pergunta. Eu acho que uma coisa que é legal para ver uma luz no fim do túnel que não seja um trem vindo, né? Mas é assim, a gente viu um boom recente de algumas iniciativas muito bacanas, tá? De mobilização de investidores no país. E algumas são claramente iniciativas que não são nem nacionais, são internacionais, mas que, por exemplo, mais da metade da equipe dedicada agora está no país. Então, o Brasil tem chamado atenção. O Brasil tem feito muita mobilização para tentar chamar atenção, para minimizar risco para esses investidores, para estruturar projetos, né? O capital está querendo entrar nessa agenda, então acho que tem aí uma possibilidade, sim, de essa migração acontecer. A gente vê em vários setores, eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente, no país, se vocês olhassem e vissem quanto do crédito rural ele era, o crédito para o agronegócio, ele vinha de um crédito incentivado de recurso público, o crédito rural, e o quanto isso hoje está migrando para instrumentos como CRA, né, que é um crédito de recebível do privado, né? Então, o quanto está tendo uma mudança natural de um capital que está se alocando mais para determinados setores. Então, tem um caminhar aí, né, que daí libera recurso público para outras agendas também. Né? E tem também várias iniciativas de inovação tecnológica acontecendo. A gente tem visto muita discussão de tokenização de instrumentos financeiros para essa agenda, e está crescendo muito uma discussão de uma tokenização e de outros vínculos de tecnologia e inovação com instrumentos financeiros para projetos sustentáveis, então com condicionantes verdes e sustentáveis. Né? Então, posso citar para vocês uma lista de que a gente está envolvido em informação pública, no LIFT, que é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, que a gente já tem há 8 anos, mas é exponencial o crescimento de projetos verdes. A gente tem incentivado, tem feito G20 Tech Sprint, no âmbito... O Brasil não foi presidente do G20 ano passado, a gente fez um hackathon global e juntou aí 110 propostas para isso. Esse ano estamos com o Lift Data, que é uma outra... uma provocação que a gente fez no mercado para focar em bases de dados abertas, públicas, né, e canalizar soluções baseadas nisso, vinculadas objetivando, né, associadas aos objetivos da COP. E recebemos 70 submissões, estamos já, trabalhamos com os 20 selecionados aí nesse período. No ano anterior ao G20 Tech Sprint, a gente estava envolvido com a COP28 Tech Sprint, que era Scaling Up Climate Action. Então, liderados pelos Emirados Árabes, nós estávamos junto com eles, vendo soluções no mundo inteiro que estavam linkando inovação tecnológica e financeira para essa agenda. Então, e daí, fora isso, no laboratório que a gente tem, junto com a PUC-Rio, no Lift Learning, que é para projetos que ainda são bem incipientes, na fronteira do conhecimento mesmo, que não está já pronto a mercado, trabalhando com, que é RWA sustentável, que é Real World Asset sustentável. Então, todas essas coisas estão acontecendo. Então, eu estou dizendo o seguinte, isso tudo vai criando caminhos para esse capital privado poder ser alocado, entende? Então, assim, posso estar sendo uma otimista exagerada, mas eu acho e vejo um trend de aumento. Oi, Adriano. Adriano, que inveja dessa rede, eu vou para minha daqui a 40 minutos no máximo. Boa noite. Pois é, excelente. Muito obrigada pela sua excelente aula, Viviane. Vamos lá. Eu tenho alguns pontos aqui, considerando o foco mundial ser mitigação em detrimento da adaptação. A distribuição, a gente já viu aí na sua aula que ela é injusta, essa distribuição de recursos. O maior volume vem do setor privado e não do público, né, através de empréstimos e não doação, além da concentração desses fluxos serem em países desenvolvidos, né, como muito bem você apresentou na sua excelente aula. Aí eu pergunto, de que forma a COP30 ela pode avançar na definição de metas vinculantes e transparentes que possam garantir que essa nova meta, essa perspectiva de 1,3 trilhão, né, anuais até 2030, priorize efetivamente a adaptação, né, e não só mitigação, perdas e danos e justiça climática
com foco no sul global. Esse é um dos desafios desse Roadmap Baku Belém, né? Então, como é que a gente pega e viabiliza, né, e mensura? O que eu posso já te dizer, independente do Roadmap, informação pública, tá? Mas esse final de ano, agora novembro, vai sair a regulação ajustada do Banco Central para instituições financeiras, cobrindo aspectos quantitativos e não mais qualitativos apenas, que precisarão ser apresentados pelas instituições financeiras relacionados à exposição de riscos climáticos, ambientais e sociais. Então, isso está alinhado com, não sei se todo mundo sabe, aquele International Sustainability Standard Board. Tem um instituto que é o IFRS, que é quem define as regras de relatório financeiro aí para o mundo contábil financeiro. No âmbito deste instituto, tem um board, um comitê, que é só para a questão de sustentabilidade. Esse comitê emitiu suas recomendações, dizendo para questões de sustentabilidade climática como que isso deveria ser endereçado. O Brasil recepcionou isso foi para consulta pública, já foi para consulta pública, nós recebemos inúmeras informações a respeito disso. Analisamos e irá para consulta pública no final do ano o draft da norma, com esses aspectos quantitativos, para daí ser criticado, ajustado e aí regulado. Então, o processo é bem robusto, com muita ida e volta, para não fazer nada que tenha, né, mais ônus do que ganhos. Mas o fato é, uma vez que você tem aspectos quantitativos que necessariamente precisam ser monitorados e apresentados, né, você aumenta e aprimora a governança e a possibilidade de transparência, controle e alocação adequada dos recursos e gestão devida desses riscos, entende? Então, acho que são várias frentes que vão acontecendo e vão contribuindo para um avançar paulatino em direção ao objetivo que a gente precisa chegar como um todo, né? Faz sentido? Tá bom, viajei a rede. Quem É, mais? a outra pessoa, a segunda pessoa do comentário do chat foi a Babi. Adorei, Babi. Cadê Babi? Cadê Babi? Mas cadê Babi? Babi não deve estar podendo abrir a câmera. Babi deve estar jantando neste momento. A, a, a Babi tá aqui de câmera aberta, mas acho que ela não quer falar. Ah, Quer que eu então, leia a pergunta? leia a pergunta. Vai, se Babi, não quer cantar e falar? Sua, ó, você tem 70 pessoas para te ouvir. Vai que é seu dia de fama hoje. Ela deixou mensagem no chat, ela disse que está sem microfone. Ai, que Ah, tragédia! Você perdeu. O cavalo encilhado passou e não foi hoje que este Ela aluno que ia pediu te para projetar ler para o a mundo. pergunta dela no chat. Leia, então. é, sabemos que a infraestrutura cinza é um dos principais vilões de crises climáticas nas cidades, onde então buscar financiamentos para infraestruturas verdes urbanas? Ó, Vejo muitos perfeito. investimentos direcionados para a restauração de florestas ou agroflorestas. Aí ela deixou um segundo comentário aqui. Como pesquisadora paisagista, acredito que os biomas de transição são essenciais para a proteção da estabilidade de dois biomas ao mesmo tempo. Precisamos urgentemente direcionar recursos e políticas para salvaguardar as áreas de transição entre Amazônia, Cerrado e Caatinga. São esses Perfeito. biomas que costuram a integridade dos ecossistemas. Perfeito, é super adequada essa colocação. Vou só fazer dois comentários, começar do final pro primeiro. Quando você fala dos diferentes biomas, é legal, eu não botei ali no slide, mas fica aqui a informação. Tem uma iniciativa vinculada ao Fórum Econômico Mundial que se chama Tropical Forest Alliance. É uma aliança de investidores com foco em preservação de florestas. No âmbito da Tropical Forest Alliance, que inclusive a coordenadora é uma brasileira, Daniele Carreira, mas não fica aqui, mas né, é só para vocês saberem, né, uma iniciativa internacional, e tem uma iniciativa dedicada ao Chaco, né, que é na Argentina, né, e tem uma iniciativa focada em Cerrado. Eles têm para a Amazônia, mas tem para o bioma do Cerrado. Então, são investidores internacionais focados num outro bioma que não o amazônico, tá? Então, isso é só para dizer um exemplo
e que é super pertinente essa provocação. A gente tem Mata Atlântica, a gente tem outros biomas importantes, tem a Caatinga, né? Então, e que sim, e que há iniciativas mobilizadas nesse sentido também, tá? Sobre a provocação de municípios. Eu comentei, eu acho que a pergunta talvez ela até, e cabe, continua sendo pertinente, mas lembra que eu comentei sobre o caso da cidade de Salvador? Eu estou falando que é um caso assim, eu fui do painel científico da cidade de Salvador, então nós tínhamos, na época do doutorado, e continuo vinculada com a cidade, e é disruptivo o case aqui, porque foram uma sequência de cooperações internacionais feitas com inúmeros projetos de transformação vinculados a essa agenda aqui. Então, fico à disposição, se quiser que eu faça a ponte com quem trabalhou nisso, é fácil, mando rapidamente, né, quem tocou isso na cidade, para vocês poderem vir a conectar, mas já cito que foi uma das 100 Resilient Cities da Rockefeller Foundation, então aquele programa, né, já acabou, mas com certeza deve ter outras linhas. Foi uma das cidades daquele programa C40, Climate Cities, que era britânico, e foi uma das cidades com suporte da GIZ, do governo alemão, tá? Então, não é a única, mas é uma das poucas cidades que teve nos 3 programas, tá bom? Tem outras também, Porto Alegre teve em alguns, Rio de Janeiro teve em alguns, Curitiba teve em alguns, tá? Fico à disposição para poder fazer as pontes quem precisar. Quem vai cantar, que ninguém cantou ainda? No chat, a próxima pergunta seria do Paulo Thiago. Cara, nessa de cantar, teve um dia que o aluno tirou o violão. Cara, a gente acabou a aula, juro, juro. Ele começou a tocar violão, que foi sensacional. Até hoje a turma lembra do dia que ele tirou o violão. Vamos lá. Qual é a pergunta do chat também? Boa noite, pessoal. Vocês estão me Oi, ouvindo? Paulo. É você que vai pegar o violão. É flauta. Não, de jeito Pandeiro? nenhum. De jeito nenhum. Tá bom, então faz a pergunta. Tudo bem, eu só tentei. Eu vou ler aqui para não devagar demais, né? Claro. Porque o assunto vai longe, né? Então, eu disse assim aqui no chat, né? Para quem não estiver acompanhando o chat, a efetividade das dinâmicas de financiamento em termos de justiça climática é condicionada pela configuração geopolítica que foi debatida em encontros anteriores. Aqui, né? Se a orientação das lideranças políticas mundiais é de uma postura negacionista e muitas vezes associada a interesses espúrios das corporações, que priorizam a rentabilidade em vez de investimento e benefícios socioambientais, a justiça climática se torna um desafio imenso. Qual seria a saída, né? E aproveitando o comentário anterior da Babi, acho que ela fez um outro comentário falando do Piauí aqui, né? E o Piauí, ele sofre uma pressão imensa ali na transição, né, do Cerrado com a Caatinga. E essa pressão ela é provocada não só lá, mas em outras áreas também da fronteira agrícola, né, pelas grandes corporações do agronegócio. E aqui eu estou falando das corporações mesmo, aqui eu não estou falando do pequeno produtor familiar que está inserido nas cadeias do agronegócio, estou falando das grandes corporações do agronegócio, né? E a gente percebe, né, que isso é incentivado politicamente por um viés, né, político que está em ascensão mundialmente, né? A gente já teve aqui um momento no Brasil recente e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, a pergunta que eu te faço, Viviane, para contrabalancear o seu otimismo de maneira bem pessimista, é perguntar a você qual seria a nossa saída nesse sentido, né? Claro, não, é super perfeita a tua provocação. Eu acho que umas coisas eu vou sair em defesa de uma defesa que eu acredito, tá? Me chamem de poliana, mas é um fato. O nosso agro, comparativamente com o mundo, ele é super sustentável, gente, super. Nós fazemos 3 safras no mesmo solo. Então já tem aí, a gente produz o tempo inteiro na mesma área. O nosso gado é gado de pasto, né? Gado confinado, até nos aspectos de cuidado com os animais. Nosso gado é de pasto, né? Via de regra, nosso gado é de pasto. As nossas práticas agrícolas no país são referência para o mundo. A Embrapa está aí para atestar e a gente tem um agro muito, muito produtivo, né? E então, o grande problema quando a gente fala ali, a gente tem que tentar separar o joio do trigo também, né? É necessariamente o bom produtor do nosso bom agronegócio que está levando a esses impactos, ou que a gente tem que, por exemplo, pegar grilagem ilegal
né, mineração ilegal de ouro, desmatamento e madeira ilegal, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que cuidar, né? Só para, assim, não destruir o que nós fazemos e fazemos bem, né? E somos referência. Então, assim, o agro não é o inimigo, né? O que é o inimigo são as práticas não sustentáveis associadas ao uso da terra. Então, porque senão a gente cria um inimigo que não existe e para de atacar quem é o inimigo real, que às vezes é um inimigo que só é um inimigo porque é alguém bruto que não foi exposto a uma viabilidade econômica mantendo aqueles recursos preservados. Então, são esses os caminhos que se tenta criar, né? Então, a discussão é o seguinte: não é trabalhar com doação filantrópica de família super rica apenas. Tanto que a gente acabou de ver ali que a maioria do capital no mundo vem privada, e ali tem filantrópicos também, mas tem muito que não é. Então, o filantrópico, o capital filantrópico, ele vem para viabilizar alguns projetos onde o risco é maior, e sim, ele é importante, mas tem muito capital que é também privado, e tem soluções sendo construídas, como o Ecoinvest, como o Tropical Forest, aquele fundo TFFFF, que é meio para dizer o seguinte: vamos viabilizar um pagamento pelo serviço ambiental. Vamos viabilizar que faça também sentido econômico-financeiro com alguma concessão, que essa agenda evolua. Os desafios são grandes, são. Você falou de maneira muito correta, né? Tem, claro, que interesses que são absolutamente diversos. Você não está falando para um monte de gente alinhada com os mesmos objetivos, pelo contrário, né? Para muita gente, o objetivo vai ser só maximizar o seu retorno financeiro, independente dos impactos, não é? E aí tem uma pressão grande, por exemplo, em cima de sociedade civil para controle. Assim, nos países emergentes, esse controle já cai em cima do cidadão, né? Ou seja, o que que você compra no mercado? Você presta atenção se o teu produto está vinculado a isso? Em quem você vota? Você presta atenção se em quem você vota isso é uma pauta relevante? Mas vamos tentar dar né, assim, e dar um nível assim menos de só pressionar o pequeno, vamos pressionar os grandes, né? Porque é realmente quem, né, em última instância faz tem um papel também de regulador, né? Tem um papel de investidor, dos grandes investidores, né? Então e esses caminhos estão sendo construídos, né? Então, assim, é difícil, temos um desafio grande, principalmente no contexto global agora, onde a gente vê aí conflitos, né, de grandes nações, a gente vê tensão, vem um declínio da diplomacia, né? A gente tem todo um contexto aí de outras pautas complexas, não é? Então, aí, realmente, o nosso ambiente não é o mais favorável. Mas, a despeito disso, eu trouxe boas notícias com números, não é? Eu trouxe números para embasar as notícias. Fátima e Ângela. Oi, eu não sei se a Ângela está primeiro aí. Bom, o que que eu ia te perguntar? Muito boa a sua explicação, adorei, Viviane. Obrigada, Excelente. Fátima. Viviane, eu lhe pergunto, desses projetos que você comentou, tem algum focado em educação? Porque tem tido várias notícias, né? A Marina Gross escreveu algum tempo atrás no Valor, vários outros artigos falando o seguinte: nós precisamos, as pessoas não sabem de onde vêm os eventos extremos, elas não têm ideia. Nós precisamos levar informações, educação para a sociedade civil, para o povo, né? A Isabela Teixeira também já tinha falado isso, até aí na FIA, né? Eu estava na reunião onde ela estava e ela falou: olha, quem vai virar esse jogo é a sociedade civil. E essa notícia não é só do Brasil. Eu venho agora lá da Europa, ela tinha acabado de chegar, e um pouquinho antes de entrar o confinamento aqui no Brasil. E é a sociedade civil que precisa mudar, né? Como você falou, a opinião pública, as nossas escolhas. Então, assim, o que que eles estão pensando em termos de educação, de focar um pouco mais, de aumentar essa massa crítica que tem um mínimo de conscientização e sabe o que está acontecendo?
né? Sim, não, eu acho totalmente pertinente, né, em todos os sentidos, porque é inclusive assim que você coloca isso como prioritário para a escolha de governantes, né, e daí se crescem partidos alinhados a essa agenda, é assim que você direciona o capital nas escolhas de produto, né, então é essa a lógica do capitalismo, né, que Exatamente. você coloque dinheiro, né, seja o seu dinheiro dos seus investimentos, seja o seu dinheiro da sua compra de produtos, perfeito. E iniciativas nesse sentido, o que que eu posso te citar? Algumas que eu sei. Vou dar um exemplo. Eu vou dar aula de financiamento climático para aquela iniciativa do Museu da Manhã. Eles me escreveram, pediram a aula e eles estão fazendo. O foco não é cobrado e é para a sociedade civil. É pouco, né? São turmas pequenas, mas é uma iniciativa que envolve aquele Instituto Clima e Sociedade, né? Então é um think tank, né? Né? Uma ONG, né? Que é o Instituto Clima e Sociedade, que, por exemplo, está vinculado a essa iniciativa, mas isso é muito pequeno. Então, quantas outras tem e qual o potencial de a gente, inclusive, pensar e escalonar isso? E eu acho que é totalmente pertinente, né? Acho que é uma provocação válida. Fátima, eu não sei te dizer grandes ações. Eu imagino que tenha, Tá. né? Mas acho que se não tem, é o momento de ter várias outras grandes. Um ponto que eu acho relevante também, eu já atuei algumas vezes também em algum projeto de educação voluntária, tal, aqui pela Prefeitura de São Paulo, e o que surtiu muito efeito é você ir para a periferia. Ó, né? Porque eles têm dificuldade de se locomover naquele horário do rush, né? Devido ao trânsito. Então, de ter uma iniciativa de várias, né, vamos dizer, disciplinas, de irem até o local para levar, e eles são muito receptivos e muito inteligentes, né? Fátima, eu A posso só te dividir. Perdão, conclua. minha experiência é muito positiva e eu me senti numa bolha quando eu fui. Eu falei, gente, eu vivo numa bolha, isso alguns anos atrás. E aí eu passei a enxergar bem diferente essa questão. Não, acho super importante, mas sabe qual é meu medo? Só para a gente pensar e deixar essa bola quicando que a gente não vai resolver agora. O estresse climático que a gente já vê acontecendo, né, principalmente nos países desenvolvidos, com jovens muito conscientes do tamanho do problema, né? E como lidar com isso? Então, vou dar um exemplo. Tem um bairro aqui que é o Lobato, e a previsão é que ele vai desaparecer, né? Então, e eu conheço as pessoas, uma pessoa que trabalha comigo mora no Lobato. Só que ela chega para mim e ela conta que ela atravessou em cima de um corpo para chegar para trabalhar. Que no outro Nossa, dia ela viu um tiro na frente. Tá tendo tráfico nesse nível? Aí como é que você assim chega não, para não, falar que em 2080 a previsão é que onde está a casa dela vai estar alagado e que talvez o patrimônio que ela acha que vai deixar para o neto não vai estar lá? Entende o nível que eu acho a complexidade do problema? A gente tem problemas tão graves hoje no país e tão urgentes, né? Que esse longo prazo para essa população eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande de, tipo assim, não dar o awareness sem dar, não alertar do problema sem poder dar a solução. Senão essas pessoas não têm como dar conta de mais um problema para empilhar. Tu entende? Eu não, é. eu deixo a bola quicando, que é meu medo, entendeu? É o meu desafio, eu não sei como fazer. Eu não tive esse tipo de problema, né? Foi alguns anos atrás, mas eu vejo assim o pessoal bem cooperativo, né? De entender toda essa parte, inclusive de resíduos, logística reversa, economia circular que entra no jogo aí, né? Enfim, Sim, de ter essas noções e de aumentar essa massa crítica, né? claro. Mas seria interessante a gente ver essa alocação de recursos também para essa área, né? De fortalecer esse pessoal. Claro, sem dúvida, principalmente Obrigada. criando oportunidades, né? Como você falou, né? Criando De oportunidades e reaproveitamento soluções. e soluções. Isso aí, concordo. Aí, ótimo. Legal, Ângela, obrigada, viu? eu que agradeço, Fátima. Nossa, bom, se der para falar ainda um pouquinho, é que a Fátima trouxe educação e aí pulou um pouquinho a questão do agro ali que eu queria comentar junto com o Paulo, mas eu acho que tudo é muito paralelo também, né? A gente vive numa sociedade, tudo é muito sistêmico e a gente precisa estar sempre atento a todas essas questões, né? Mas comentando do agro, acho fundamental o que o Paulo trouxe, o seu comentário também, professora,
Mas a gente tem inovação agora, né? A gente tem o ESG, a gente tem investimentos, a gente tem exportações, tem Europa cobrando demais questões de responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, assim, o agro, quando a gente fala, né, do agro, visando o pequeno produtor, que é quem realmente produz o alimento para o Brasil, como a gente precisa ainda de fortalecimento dessas pessoas, desses produtores, dessas cooperativas agroindustriais, essas que ainda são pequenas e estão ali precisando de inovação, estão precisando de investimento, né? Agora, quando a gente olha para as grandes, eu acho sensacional. Eu moro em Foz do Iguaçu, então é região oeste do Paraná, um campo fortíssimo do agronegócio aqui. Tem uma das maiores cooperativas do agro aqui na nossa região. E uma delas, assim, especialmente, ela já tem um roadmap ESG até 2040. Então, e em compensação, outra, mais ou menos do mesmo porte, não falou de ESG ainda, até hoje. Então, isso é muito curioso, eu acho que tem a ver também com as novas gerações, como diz, né? Porque aquelas que têm presidentes que estão há 30 anos, 40 anos na mesma presidência, eles têm uma certa dificuldade de entender que o mercado mudou e que a necessidade climática e tudo mais está aí e está batendo a porta deles, né? Só que muitos deles ainda não entendem. Então, se você chega e fala em COP 30, em ESG, para essas pessoas que estão aí há muito tempo no mercado, tem essa dificuldade. E aí, quando a gente olha para gestores mais novos, que têm mais contato, talvez até com o exterior, com exportação, não sei. Eu não sou especificamente da área do agro, mas eu tenho acompanhado um pouco e eu percebo essa diferença, sabe? Então, como a gente está aqui numa aula para falar da COP, enfim, eu queria ver sua percepção também, professora, em relação a isso que o agro se conecta com a COP? Porque o agro depende completamente da questão climática e me parece que eles ainda estão muito distantes, com raras exceções. Então, acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho disso também, porque é o alimento do mundo, né? Sem agro a gente não vai viver, seja do pequeno ou do grande. E como que eles estão se conectando com essa jornada da COP, digamos assim? Eu até convido, se tiver mais alguém aqui representante para falar, e daí me interrompa aqui junto, tá? Mas o que eu tenho visto tem expoentes claros, né, dessa agenda. Então, por exemplo, o Marcelo Brito, que era da BAG, né, um que é alguém do setor e que ele é muito vocal sobre o nosso agro sustentável, viável, né, sobre uma conversa que não é nós contra eles, né, uma conversa unificada. Então, tem, sim, representantes, né, dessa agenda. Acho que uma coisa que a gente precisa também ter cuidado, por exemplo, olhando o que aconteceu na Europa, é ver também que se não há um avanço alinhado internacionalmente, você tem problemas graves que acontecem nas regiões que também apertam demais, né, em determinada agenda. Então, a gente viu algumas convulsões acontecendo em Holanda, em França, né, em alguns países relacionados a isso. Então, não é interessante que você coloque restrições sem poder criar oportunidades, ou que as restrições aconteçam limitando mercados e criando, né, problemas econômicos e sociais super graves que têm um efeito rebote na agenda ambiental. Então, é um equilíbrio que precisa ser feito, né, nessas ações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando a gente fez esse Lift Data, que eu comentei, que é esse hackathon que está aberto, uma das áreas estimuladas e incentivadas foi agro, crédito rural. E o BID Lab tem uma iniciativa, o BID é aquele multilateral, ele tem um laboratório de inovação, tem uma iniciativa que é o Agro Web 3, é nosso parceiro, justamente para focar também em inovação e tecnologia para um agro sustentável. Então, todos nós, o que nós estamos tentando canalizar é dizer o seguinte: esse é o norte. É para cá que a gente tem que alocar inovação, tecnologia e recurso financeiro com esta condicionante. Entende? Então, são exemplos, né, de rumos, e o que a gente vê são inúmeros projetos,
né, usando IoT, internet das coisas, sensores, satélites, blockchain, inteligência artificial, né? Então, vem com um refinamento, né, de compliance, de controle, de observação dos requisitos ambientais associados à alocação de recursos para essa agenda. Então, eu acho que isso é uma questão que ela não retrocede nesse sentido, sabe? Há desafios, mas eu acho que ela pode diminuir a velocidade, mas eu acho que não é um retrocesso de voltar a ter um dano maior do que um ganho, sabe? Professora, tem uma pergunta no chat Aham. do Vinícius Moradi, deixa eu ler aqui. Ou se ele quer fazer a pergunta, não sei. Agora vai cantar, estamos nos 10 minutos finais, se você não cantar, a Oi, Rebeca canta. oi. Vocês me ouvem? Escutamos. Então, a minha pergunta eu estava acompanhando tudo, ela ficou até um pouco velha, porque foi tudo já mais bem contemplado, mas Ela fez aniversário, a gente canta parabéns, para pelo menos cantar alguma coisa, né? É. o meu ponto é sobre entender como se mensura o 1,3 trilhão. Quais são os fatores somados, esse número que a gente vai acompanhar de perto na Tá. cobertura da COP? Deixa eu te dar uma sugestão, Vinícius. Sim. Se você pegar esse documento do CPI, nos slides ali que eu passei, eles têm um campo grande que explica metodologia. Então, qual é a metodologia que eles estão seguindo para somar aqueles fluxos de recurso? Então, é isso que você está perguntando. Qual é o método para poder mensurar esta alocação, né? Porque lembra que eu disse o seguinte, pô, ali eles estão dizendo para a gente, e daí outro que você pode olhar é da UNFCCC, né? Então, Sim. como é que a UNFCCC, CPI, estão mensurando qual é a metodologia utilizada para essa alocação, para, né, quantificar essa alocação de capital? E aí, o que se está trabalhando agora é justamente na construção, no roadmap, né, de tudo que precisa ser feito para que esse fluxo possa aumentar, considerando o que já se mensurou com base nessa metodologia para alocação de recursos, tá? Então, ali você vai ver, né, que vai parte de tipo, em que projetos isso está sendo alocado. Então, por exemplo, tem recurso que está saindo do Banco Mundial e que está entrando num projeto de energia eólica ou solar, ele é um projeto que entra nessa alocação de capital. Tu entende? Então, é um exemplo, tá? Então, te dei um exemplo, mas aí é ali. Quando você Não, vê deu aquela para entender figura. bem. Muito obrigado. Oi? Não, deu para Imagina, entender muito bem. Obrigado. por nada. Rebeca abaixou a mão. Se der tempo ainda de eu fazer agregar um pouquinho mais Claro. e conversar um pouco mais sobre. Eu sou agroecóloga, né? Então eu estou aí bem no meio desse furacão. Então, assim, a gente sempre enxergou muita resistência quando a gente vinha falar sobre assuntos de agricultura regenerativa, né? Sistemas florestais diversos, sistemas integrados de produção. E hoje a gente já consegue enxergar um cenário onde o grande, por investimentos, está buscando diversificar sua produção, né, até por ter um conhecimento, um acesso a conhecimento maior, então ele consegue enxergar o potencial, alguns, não todos, né, mas eles conseguem enxergar um potencial dessa produção e esse acesso a investimentos sustentáveis. E a gente vê o pequeno, né, o pequeno e o médio muito resistente e até por não ter acesso a essas informações, desses investimentos, dos planos do próprio governo, né, os planos ABC, acabam indo para algum tipo de financiamento mais inacessível, mais burocrático, onde não vão conseguir acesso a esses financiamentos e seguros, né? Então a gente vê muito essa resistência, e você até comentou um pouco ali na pergunta da Ângela, né? Desses investimentos externos. Se tem investimentos externos,
para levar essa informação também para o pequeno e médio produtor, né? Para ele conseguir tirar afastar um pouquinho essa pressão dessa agricultura, desse pacotão verde que a gente tem da agricultura tradicional, né? Para conseguir levar esse conhecimento e até como ele pode fazer, entender financeiramente o tempo de retorno, como ele vai conseguir investir, como ele vai conseguir mudar toda a sua história dentro daquela propriedade para conseguir realmente mudar para uma agricultura sustentável, vamos falar assim, em poucas palavras, né? Tem esses tipos de financiamento para o menor? O que eu posso te citar, né, algumas coisas. Eu tive agora nesse primeiro semestre na Climate Investment Week. Então foi ali em São Paulo e foi um evento pequeno de 2 dias, pequeno, né? Porque estava ali 300 investidores, mas muito nicho e investidores grandes, né? E no almoço eu estava conversando, inclusive, com um grupo que está junto com algumas empresas nacionais e estão fazendo um trabalho bem interessante, vinculado com cooperativas e agro na região norte do nosso país. Então, é um exemplo. Tem outras cooperativas que têm um trabalho bacana também, tipo Sicredi, eu destacaria, tá? No trabalho tanto de captação, eles têm captado por mais diversos instrumentos, eles já fizeram captação direta com multilateral, emissão nacional, emissão internacional, é um case de finanças climáticas interessante. Acho que tem muito espaço, acho que tudo que você falou é válido, o que eu estou te falando né, a gente está catando grão num deserto, né? Então, claro que dá para ampliar e precisa, né? E tem discussões, vou dar um exemplo, se você for falar da plantação de banana, né, no país, se for olhar a banana no país, é muito familiar, né? Você deve saber, é muito pequeno agricultor. E é um risco, a despeito de mudanças climáticas, tem risco de ter um problema crítico de fornecimento no mundo de banana. E daí, se isso acontece com a banana, essas famílias vão depender do quê, né? Então, é só um exemplo. Mas sim, é uma pauta importante. Eu não tenho mais informações nesse momento para te passar, né? E se alguém tiver, por favor, que suba ao palco. Mas canta. Eu cantar, eu deixo para outras pessoas. Então, eu vou devolver para Mas Camila esse karaokê, minha filha. Camila, vai muito lá. obrigada, viu? Imagina, Rebeca, obrigada. Obrigada, professora. Professora, eu queria, não sei se a Mônica quer falar alguma coisa aqui no final, eu queria realizar o sorteio. Pode? Mônica? Ela pediu para esperar. A gente não tá te ouvindo, Mônica. Ela falou, tô indo, ela tá indo. Calma. Eu Calma, falei, porque eu tô no meu você não lê tablet. ela falando, Camila? Tadinha. From all people, Camila, você é que está mais acostumada. Não, é que eu estou no meu tablet eu nunca acho os botões, aqui não é tudo não é tão óbvio. Não, eu queria, na verdade, só agradecer aí a participação de todos vocês e a condução da Vivi. A gente sai dessas aulas assim com muita, não sei, acho que eu saio das aulas sempre achando que a gente tem um caminho muito, né? A jornada ainda é muito longa, mas tem muita coisa que já está acontecendo e a gente tem muita razão para ter esperança, para ter, como é que fala? Se sentir motivado, né? Se sentir positivo. Eu acho que a gente tem que ver o copo meio cheio, sempre, porque apesar dos problemas eles estarem crescendo, as soluções também estão crescendo muito rápido. Então tem muita coisa bacana. Acho que a Vivi trouxe aí muitas possibilidades para a gente, né? Então a gente está construindo essa perspectiva. Tenho certeza que todo mundo vai chegar na COP aqui e vai dar. Alguém aqui vai lá para a COP, para Belém? Alguns eu já sei Eu vou. Quem mais vai? Eu vou. A Fátima, a Vanessa, outra Vanessa. Vivi, você vai? Nós estamos com um pedido para a Secop de uma comitiva de 17 pessoas. O problema é a logística. Então, assim, respondendo sim, eu estou na comitiva. Vamos ver onde a gente vai dormir. Quem tá para acampar?
Não, mas como o presidente falou, a gente pode dormir olhando para as estrelas, né? Ótimo! Se não Eu tem falei hotel. acampar. É? Bom, eu vou também, eu já arrumei minha acomodação ali, então quem tiver por ali, vamos manter contato pelo LinkedIn. É, acho que ainda temos coisas aí para tratar, mas é um tema fascinante. É uma boa oportunidade para a gente subir a régua, né, para todos nós aqui aprendermos a falar. É muito fácil a gente criticar, né? O Brasil está numa situação muito desafiadora, como a gente viu, por causa das questões geopolíticas, né? A saída dos Estados Unidos, o problema fica mais difícil, mas, enfim, a jornada nunca foi fácil para quem está no mundo da sustentabilidade há muito tempo. Esse é só mais um capítulo, não é tanta novidade assim. Então, tenho certeza. Mas obrigada, gente. Gostei muito das observações de vocês. Espero ver vocês aí em sala de aula com a gente. Como a Vivi falou, isso aqui é um sample, é um teaser. A gente tendo mais. Quantas aulas você dá no nosso Master, Vivi? Você dá várias, né? 3 noites. Então, são muitas horas aí de aula. Às 18h45, às 22h45. É por isso que agora eu vou confessar que no final rola até violão, minha filha. Porque depois de um dia de trabalho até 22h45, vocês topam, né, galera? Quem tiver, Que vai ter que mudou. cantar. Aqui até liberei, mas lá vai cantar. A Fátima também. Mas, assim, a novidade é que as próximas turmas, as aulas são É. mais curtas. Agora são de 3 horas. Ai, Então, ótima notícia. né, a Patrícia já está nessa turma. São 3 horas, né, Paty? Já não é tão duro assim, né? É que isso é uma herança ainda da época das aulas presenciais. A aula presencial, 4 horas, era uma outra coisa, né? Então, a gente está... Já fui aluna de 4 horas, minha filha. Já. É verdade. A Vivi foi aluna, viu, Fui Paty? A aluna em Vivi foi 2010. aluna desse curso. Ela é Olha, também. Eu fui aluna em 2010 de um curso da FIA, que era de 2 anos, de Era a especialização primeira presencial. turma. Foi a primeira turma do nosso. Era uma pós, hoje ele é um master, mas foi a primeira turma desse curso. Você vê? Tá É. vendo? Olha só. olha, que legal. Legal, né, Fátima? Muito legal saber. Ai, Muito agora eu bom. contei que fui aluna em 2010 da especialização e já era a segunda, né? Então, esse... Olha, Vivi, pode ficar tranquila, eu sempre vou ser mais velha que você, então você não precisa se preocupar. Sinta-se não vai jovem. te alcançar, né? Fica junto com a gente, né, Fátima, que ela vai se sentir jovem. Bora. Ela não vai alcançar nunca. Não vai, não. Muito bem, pessoal. Vamos fazer esse sorteio aí que a Camila tá esperando. Obrigada, vamos ver vocês aí na próxima aula, espero. Só para contabilizar para vocês, o registro de presença deu 54 pessoas. Então, aqui está a opção se deseja ou não participar do sorteio. Então, eu vou sortear um número, na verdade, dois, né? Já vai mais rápido. 2 números entre 1 e 54. 3 e 34. A terceira pessoa é a Patrícia, ela não quer. Então, a gente vai sortear mais um. E o 34 é o Caio Vinícius. Caio, a gente vai entrar em contato com você por e-mail para a gente te dar o ingresso, tá bom? Aí eu vou sortear mais um número aqui. O número 6. Clotilde. A gente entra em contato também por e-mail. Espero que vocês gostem. Que legal. Quem é? Deixa eu ver a carinha deles. Quem é? Vou procurar lá no dia do evento. A Clotilde e o Caio. Paulo, fala com a Camila lá para ela dar um desconto a mais para você lá. Chora lá com a Camila, que a Camila que é a dona dos descontos aí. A gente quer ver vocês, a gente faz esses eventos aí para dar espaço para os nossos alunos, para a gente se encontrar, para vocês encontrarem pessoalmente alguns dos nossos professores, né? Aquelas pessoas que inspiram, poder trocar ideias, conhecer empreendimentos. Isso é muito importante. A agenda da sustentabilidade ela pode ser muito draining, né? Como é que fala isso? Ela pode ser desgastante um pouco, né? Como é que fala draining em português mesmo? Exaustiva, não sei. Né? A gente vê umas notícias, enfim, Então é muito importante esse contato pessoal para a gente se reenergizar,
a gente se apoiar uns aos outros, a gente trocar ideias, né, compartilhar. Muitas das dificuldades, os profissionais de sustentabilidade são grandes agentes de mudança, né, nas organizações em geral. Então, a gente precisa se encontrar, se reconectar. Então, aproveitem as oportunidades. Muito bem. Muito bem. Então, boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Vivi, vai faltar Muito alguma bom. coisa? Obrigada. Coisa? Beijo. Tchau, Tchau. obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu. Obrigada. Beijo. Até Boa semana noite, que vem, Mônica. Mônica. Tchau. Até, Fátima. Tchau. Boa noite.